Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro. Hoje nós iremos falar sobre espíritos protetores, né? Nós vamos encontrar diversos trechos bíblicos, né? Trechos sagrados que falam sobre esses queridos irmãos abnegados que nos apoiam a todo momento. Nós vamos ver trechos em Mateus, nós vamos ver trechos em Marcos, nós vamos encontrar em Lucas, em João, enfim, em vários evangelhos nós vamos encontrar sendo falados sobre os anjos guardiões, sobre os espíritos protetores, né? Na doutrina espírita também, né? Nós vamos ver no livro dos espíritos, desde as questões do 489 a 522, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 20, no capítulo 28, falando também sobre esse tema muito importante, né? E vocês vão entender por que é importante, né? Porque é através desses queridos irmãos abnegados que nós conseguimos aurir forças e caminhar aqui na Terra. Bom, mas antes de nós começarmos, é importante nós fazermos uma prece, nos ligarmos a esse irmão, esse amigo espiritual que, por amor, está caminhando com a gente a todo momento, não é? Então, eu pediria agora a todos vocês que, nesse momento, chegassem nesse estudo, que estão aqui, nesse momento, nesse estudo, nas suas casas, nos seus trabalhos, no trânsito, ouvindo, enfim, que possamos, nesse momento, nos concentrar, né, no estudo de hoje, pedindo ao Mestre querido que possamos ser bem intuídos por esses queridos irmãos, para que possamos absorver ao máximo o aprendizado que possamos ter hoje. Possamos nos conectar verdadeiramente, Pai querido, aos nossos amigos espirituais, a nos intuírem a todo momento na nossa vida, em especial dos momentos de dificuldades, para que possamos ter certeza, sentir em nossos corações que nunca estamos sós. Podemos sempre contar com esses amigos queridos a nos amparar, a nos direcionar, a nos proteger. Sei conosco, Pai querido, sei conosco, os amigos queridos, que nós possamos juntos caminhar em ascensão. Que assim seja. Bom, meus amigos, que assim seja, né? Então, mais um dia maravilhoso de encontro com vocês aqui. Como disse, iremos falar sobre os espíritos protetores ou anjos guardiões, como alguns gostam de falar, né? Que como o nome já diz, né? Os anjos guardiões são espíritos de ordem superior, são espíritos protetores, né? De elevada ordem, que estão sempre, né, a todos os momentos, próximos, velando por nós, né? Então, a todo momento de nossa existência, nós podemos contar com esses irmãos queridos a nos proteger, a nos amparar, né? Sempre prontos a nos direcionar a um bom caminho, né? Para que nós possamos seguir, né, o nosso propósito, né? Então, a todo momento, eles nos inspiram, a todo momento, com seus bons conselhos, eles nos direcionam, dependendo sempre, única, né, e exclusivamente, como eu sempre digo, né, de nós, para que essas presenças, essas boas instruções possam nos alcançar. Por que, Nelson? Por que depende de nós? É claro que eu quero sempre que os bons espíritos estejam perto de nós. Por que depende de nós? É porque somos nós que temos o poder de atrair ou de refratar esses bons espíritos, né? Esses anjos da guarda, eles se ligam a nós a partir desde o nosso nascimento, né? Desde a hora que nós nascemos aqui na Terra, momentos antes, desde a nossa programação, mas desde que nós estamos aqui na Terra, eles se ligam a nós, né? Porém, nós, em nosso cotidiano, em nossas preocupações, nos nossos interesses, em razão, muitas vezes, da nossa vaidade, dos nossos orgulhos, acabamos por escolher outras companhias, né? Que outras companhias acabam nos intuindo. Mas, Nelson, como assim? Não estou entendendo. Ora, nós aprendemos na doutrina espírita que nós nos ligamos às pessoas mesmo aqui na Terra através das afinidades, não é? Não somos nós que escolhemos os nossos amigos, não somos nós que escolhemos com quem queremos conviver, e nós fazemos isso através
de afinidades, né, de ideologias, né, de interesses, muitas vezes, pessoais. Nós nos aproximamos ou nos afastamos de pessoas. Como vocês acham que isso é feito no plano espiritual? Da mesma forma. Só que a diferença é que quando nós nos aproximamos ou nos afastamos aqui no plano físico, nós fazemos isso de forma consciente, não é? Enquanto que no plano espiritual, muitas vezes esse afastamento ele é inconsciente. Os nossos pensamentos, as nossas vibrações vão refratar muitas vezes essas aproximações em razão da nossa conduta, em razão da baixa ou alta vibração, ou seja, fazemos isso muitas vezes sem querer, sem pensar ou sem ter a consciência disso, certo? Então, por quê? Porque nós somos incapazes, meus amigos, ainda de caminhar pelo bom caminho com resignação, deixando que a vaidade, o orgulho, né, muitas vezes a promiscuidade, né, a busca pelo materialismo sejam nossos companheiros, nossos aliados nessa jornada. Então, por termos ainda muito perto de nós, muito preso a nós, esses sentimentos baixos, nós acabamos, muitas vezes, afastando de nós esses bons espíritos que querem nos ajudar, que querem nos auxiliar, né? Então, o que decorre disso é que o anjo da guarda acaba se afastando de nós. Não por vontade própria, mas por não conseguir alcançar os nossos corações. Porém, no primeiro sinal, né, de nossa solicitação, de nosso interesse ou de nossa retomada ao caminho do bem, eles se aproximam de nós novamente e caminham ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando sempre que possível, né? Eu trouxe aqui um texto, meus amigos, eu queria pedir licença para vocês, porque eu gostaria de ler esse texto junto com vocês e analisar esse texto, porque é um texto extremamente bem completo em relação aos espíritos protetores, né? E quem traz esse texto para nós é o Santo Agostinho, né, que nos diz o seguinte: é uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não nos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores? Prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que a todos os que mais intimamente se vos ligam à terra? Olha só que bonito esse primeiro trecho de Santo Agostinho, né? E onde ele nos fala que não é consolador saber que não estamos sós e que nós podemos contar sempre com alguém fiel, verdadeiro e que quer sempre nosso bem e nos direcionar ao caminho do bem? Isso não nos é consolador? E aí ele continua: eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Ora, eles estão aqui sobre a ordem e permissão de Deus para nos promover ao bem, para nos auxiliar na ascensão ao bem, nessa laboriosa, dificultosa reforma íntima que tantos nós conhecemos. E que tão difícil é para nós, porque ainda estamos dentro de nós arrancados, né? Impregnados de sentimentos ruins, de maus pensamentos, de muitas vezes de coisas que nós trazemos de muitas e muitas encarnações, e nós estamos aqui nessa nova experiência prontos a vencer isso.
mas muitas vezes esbarramos em algumas dificuldades. E quem nos ajuda? Sempre vai ser esse nosso querido amigo e fiel protetor, que se dispôs a nos tutelar, a cuidar de nós neste momento de dificuldade, enquanto aqui estivermos encarnados. E faz isso por amor, sem interesse algum, sequer de reconhecimento, não é? Por isso a penosa missão. Por quê? Porque ele se regozija com as nossas vitórias, né? E sabe que isso às vezes é tão difícil e ele não consegue fazer diferente, não consegue nos impulsionar porque nós não damos guarida em nossos corações, né? E aí continua aqui Santo Agostinho. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separado desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Às vezes, meus amigos, nós estamos assim presos nos nossos pensamentos, tristes com alguma situação de nossas vidas, nós somos tomados contas de um bem-sentir, uma presença amiga que nós não sabemos de onde vem, a nos inspirar, a nos intuir, a nos dizer, calma, vai dar tudo certo. Somos compelidos a sentir esse bem-estar, esse amor, e nós não sabemos de onde vem. São nossos amigos protetores a nos tocar, a dizer, calma, estou com você. Nós nunca estamos sós, meus amigos. É isso que Santo Agostinho vem nos mostrar. E ele continua aqui. Se conhecesses bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Então, ele diz aqui, nessa parte do texto, né, como seria importante nós termos essa consciência da existência desse amigo protetor para o nosso lado. Porque nos momentos de dificuldades, nossa vibração baixa, ficamos tristes, nos sentimos impotentes. Quando cometemos equívocos, nos sentimos indignos. E esse sentimento de nos sentirmos indignos nos afasta ainda mais de Deus, porque não nos sentimos dignos sequer de elevar nosso pensamento a Deus. E quando deixamos de fazer isso, quando deixamos de nos conectar com o plano superior, nós acabamos inconscientemente por nos afastar desses nossos protetores. E muitas vezes bravejamos, dizemos que fomos abandonados, mas não, nós é que abandonamos. Por conta dos nossos interesses mesquinhos, nossos interesses pessoais, por conta dos nossos desvirtuamentos morais. Né? Então vejam como é importante termos a consciência de que está sob nossa responsabilidade essa aproximação. Aí continua aqui, voltando para o texto de Santo Agostinho. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele precipitastes. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ora, preferimos a ilusão da matéria às verdades espirituais. E quando nós escolhemos a ilusão da matéria, a verdade espiritual, nós fechamos as portas dos nossos ouvidos, do nosso coração aos bons conselhos, que os bons espíritos estão sempre a nos fornecer gratuitamente por amor e dedicação a nós. Voltando. Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos.
que ele está falando aqui? Que nós tenhamos o hábito de nos comunicarmos com os nossos anjos guardiões. Eles estão sequiosos de nos dar bons conselhos, de nos inspirar, de nos impulsionar. Mas para isso é preciso que nós procuremos por eles. Que nós possamos abrir realmente e verdadeiramente as portas dos nossos corações para esses benfeitores. Nós temos o hábito de fazer isso? De interrogar nossos anjos guardiões? Se sim, que maravilha! E quando fazemos, nós estamos dispostos a seguir esses bons conselhos? São questionamentos que cada um de nós devemos fazer. Voltando aqui para o texto de Santo Agostinho, ele diz: não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantá-los na vida presente. Está dizendo aqui, meus amigos, que esse irmão querido já conhece tudo aquilo que somos capazes de fazer. Ele quer nos compelir a mudar essa conduta. Ele quer nos mostrar um outro caminho. Porque ele sabe que se ele se afastar, você vai ter dificuldades. Vai ser mais difícil você vencer esses obstáculos. Então, ele quer estar ao seu lado. Ele precisa que nós demos guarida em nossos corações para que ele possa aqui se alojar. E ele tenta a todo momento fazer isso. Então, não nos envergonhemos do que nós somos capazes de fazer. Já fizemos coisas muito piores no passado. E ele sabe disso. Ele não quer que nós caiamos novamente. Então, vamos lá. Coragem, meus amigos. Vamos enfrentar esses nossos medos, esses nossos receios, essas culpas, nossas vergonhas, e vamos elevar o nosso pensamento. Voltando aqui para o texto de Santo Agostinho, ele diz: assim fazendo, escurtareis vossas provas e mais felizes tornarei as vossas existências. Vamos, homens, coragem, como eu acabei de dizer, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Vamos parar de achar que está tudo sob nosso controle, que somos capazes de vencer sozinhos. Não precisamos vencer sozinhos. Vamos tentar mostrar o que nós temos de mais puro no coração, inclusive as nossas limitações. Vamos nos conhecer e vamos pedir ajuda àqueles que podem nos ajudar, que nos amam de verdade. E continua aqui Santo Agostinho: entrai na nova senda, que diante dos passos se vos abre. Caminhai, meus amigos. Tendes um guia, segui-lo, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é do próprio Deus. Meus amigos, nós temos um guia. Nós temos alguém que está ao nosso lado, destacado para nos ajudar. É preciso que nós queiramos. E ele faz uma advertência aqui. Aos que consideram impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço, para nós, nada é, e não obstante viverem do outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. A distância não é e nunca foi um problema. Nós estamos ligados por laços de afinidade, laços de pensamentos, vibração. Não existe limite a isso. Não importa a distância, onde quer que estejamos, nós estaremos ligados a esses bons espíritos, esses benfeitores que querem o nosso progresso. Basta apenas que essa ligação seja contínua, que essa ligação se faça realmente daqui para lá, através dos nossos pensamentos e das nossas condutas. Gozamos, continua Santo Agostinho, de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não vos impôs tarefa superior às vossas forças e de que não vos deixou sós
na terra sem amigos e sem amparo. Isso é fantástico. É consolador, é amparador. É saber que não estamos sós, meus amigos. Saber que na pior dificuldade e apesar de todos os erros que cometemos, nós sempre podemos contar com aquele amigo fiel a nos amparar. Não vai passar a mão na nossa cabeça, não vai omitir nossos erros, mas vai nos impulsionar a corrigi-los, a enfrentar essas dificuldades e caminhar sempre em direção ao bem. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo seu filho. Ele alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando lhe despreza os conselhos. E aqui Santo Agostinho, nessa frase, nos mostra que esses irmãos fiéis, queridos amigos, se regozijam com a nossa boa caminhada, que ficam tristes quando nós não damos ouvidos aos seus conselhos, que insistem a todo momento a nos direcionar e que não vão desistir, meus amigos, nunca eles vão desistir de nós. E aqui já finalizando quase, continua Santo Agostinho. Não receeis fatigar-vos, olha só, não receei fatigado com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. E como nós fazemos isso, meus amigos? Através das preces, nos comunicando incessantemente com os bons espíritos, pedindo força, com bons sentimentos, pedindo auxílio. Um amparo sempre chegará. Pode não ser da forma que nós queríamos, mas sempre chegará. Então, que a gente possa ter o hábito de orar, de vibrar, de pedir conselho. Como ele diz aqui, Santo Agostinho, não receeis de fatigar-vos com as vossas perguntas. Questione, pergunte, peça direcionamento. Eles nunca nos faltarão. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que sejam médios todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando o roldão da incredulidade à ignorância. Muitos pensam que médios são pessoas especiais, né? E aqui, explicando o texto de Santo Agostinho, muitos pensam que médios são pessoas especiais, quando, na verdade, o Espiritismo nos mostra que todos nós somos médios. E o que é médio? É todos aqueles que conseguem se comunicar com o plano superior, com a espiritualidade, né? Com os espíritos desencarnados. E ele me fala que, apesar de talvez não sejamos médios que deem comunicação, ou psicofônicos, como a doutrina espírita nos ensina, nós temos a capacidade de nos comunicarmos, pelo menos, com esses espíritos ao qual nós temos afinidade desde que nascemos. Essa afinidade nos dá essa propensão. E nós fazemos isso através dos pensamentos, da intuição, né? Que somos inspirações que nos vêm a um bom direcionamento. Então, todos nós, de um jeito ou de outro, nós somos médios, né? E aí, continuando aqui, já terminando o último parágrafo aqui, homens, e aí já é um apelo, né? Há um chamamento que o Santo Agostinho nos faz, homens doutos. E quando ele fala doutos, que tenham conhecimento, né? Não é alguém que detenham conhecimentos demasiado ou um doutorado, mas homens doutos que detenham conhecimento. Nós, espíritas, que detemos os conhecimentos da existência desses anjos da guarda, desses espíritos protetores, tá? Então, em relação a isso que Santo Agostinho se fala aqui. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imagineis que obras fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Quando ele fala que Deus vos impõe, porque nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com vossos irmãos, não para fazerdes o que se adiantem pela senda de conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. Ora, meus amigos, todos nós que sabemos ou temos um determinado conhecimento que nos foi dado de graça
que possa, de graça, nós possamos de graça oferecer. Que nós possamos estar atentos àqueles que precisam e levar esse conhecimento. Quando vemos alguém desiludido, desamparado, incrédulo, que possamos levar a ele e dizer: você não está só. Que possamos fazer isso conosco e pelos outros também. Então, amigos, nós estamos aqui para servir. A exemplo de nosso Cristo, estamos aqui para servir. Somos instrumentos prontos para isso, só precisamos colocar em prática. Muitas vezes estamos desatentos a essa nossa função, achamos que não somos capazes, mas todos nós somos instrumentos de Deus aqui. E não, nunca nos faltará o amparo, nunca nos faltará aquele apoio amigo a nos suportar no momento de dificuldade, a nos amparar no momento de dificuldade. Então, que sigamos auxiliando e servindo sempre, né? Então, é preciso, meus amigos, já terminamos o texto de Santo Agostinho, já refletindo aqui um pouquinho, é preciso que nós tomemos muito cuidado, né? Porque nós estamos, como diz o Livro dos Espíritos, no meio, né? Envolvidos por diversos espíritos, bons e ruins. Somos nós que damos guarida em nossos corações a essas influências. E os espíritos inferiores, seja por oposição ao bem, seja por inveja do nosso progresso, eles não querem que a gente cresça. Então, eles tentam, de alguma forma, anular as forças que o nosso anjo do guardião tem sobre nós. E como que eles fazem isso? Nos intuindo a maus pensamentos, nos intuindo a maus procedimentos. Que nós possamos realmente estar atentos a isso, caminhando sempre em direção ao bem. Ora, e como nós podemos ser tão ingênuos ao ponto de não acreditarmos nas inspirações inferiores? Claro que nós somos, sim, nós não podemos ter orgulho ao ponto de achar que nós não somos influenciados, meus amigos. Todas as vezes que nós estamos imbuídos de maus sentimentos, de más condutas, lá perto de nós estão aqueles que querem fazer desses nossos sentimentos mais fortes, darem vazão a maiores sentimentos, a maiores condutas errôneas, né? Então, eu creio que, nesse sentido, nos iludimos, né? O caminho da ilusão faz com que fechemos, nesse sentido, os nossos ouvidos e os nossos olhos às boas intuições. É preciso estar vigilante. Isso já dizia a Bíblia, né? Orai e vigiai. Precisamos estar vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas condutas, atentos àquilo que realmente é nosso e o que não é nosso, tá? Então, acreditar na felicidade temporária é um grande objetivo para aqueles que não querem o nosso progresso, né? Para nos enfraquecer, para nos aniquilar, para que nós possamos, com esse sentimento de imediatismo, dar vazão ao materialismo, dar vazão ao momento presente, sem que a gente pense que o nosso grande objetivo aqui na Terra é a vida futura, né? Lembremos, nós somos o quê? Espíritos encarnados no envolto material. Nós não somos homens que temos espírito, nós somos um espírito que temos um corpo físico para viver essa experiência, né? Mas nós temos que perceber que isso que nós estamos passando agora é para o nosso futuro, não material, mas no nosso futuro espiritual. Nelson, então quer dizer que eu tenho que me despreocupar da matéria, eu não tenho que... Não, o trabalho, as conquistas materiais estão dentro da lei de Deus. O que nós não podemos esquecer nunca é que esse não é o nosso grande objetivo aqui. É apenas um meio de alcançar o nosso objetivo principal, que é a evolução espiritual. E para isso a gente precisa estar bem conectado com os bons espíritos, né? Para vencer essa dificuldade. Nós vamos ser intuídos, vamos passar por dificuldades, vamos ter tentações, mas vai depender sempre de nós voltarmos para o caminho do bem, né? Então, depende de nós, do nosso desejo, e isso é importante que se tenha, que esse anjo protetor, que esse anjo da guarda esteja sempre ao nosso lado, sempre. Depende de nós. Não caminhar por caminhos duvidosos é uma arma para vencer, né, os seres inferiores que querem nos intuir o mal, que querem nos tirar de nós essa boa influência. Então, confiemos, meus amigos, confiemos no nosso anjo guardião, que sempre está ao nosso lado. Isso é o mais importante de hoje, né? Nos orientando, nos inspirando, né? Nos dando auxílio cotidiano na nossa jornada terrena, né?
conhece nossas, como eu disse, as nossas dificuldades, mas que está sempre dentro do nosso, sempre nos impulsionando no bem, né? O livro dos Espíritos nos diz o seguinte: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, né? A velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância, como eu disse há pouco, né? Que medeia entre os mundos. Ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele, ou seja, mesmo na distância nós não conseguimos falar com aqueles entes queridos, a mesma coisa os nossos anjos guardiões, né? Que motivo, então, meus amigos? Que motivo e que espanto haverá, então, que os espíritos possam, de alguma forma, mesmo de outro mundo, guiar-nos aqui na Terra, né? Não existe limite para os pensamentos. Eles tomaram sob sua proteção, eles não tomaram sob suas proteções, uma vez que, para eles, a distância, para eles não importa, né? De um mundo a outro é bem menor, né? Bem menor do que continente a continente, porque o pensamento não existe limites, principalmente para eles, espíritos superiores, que conhecem, que detêm esse conhecimento, né? Então, vejam, nós somos espíritos, filhos de Deus, com o propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Teremos, sim, uma jornada difícil, uma jornada com algumas dificuldades e alguns tropeços, iremos cair, mas nós nunca estaremos sós. Isso é importante, né? Que onde quer que nós estejamos, independente do grau de dificuldade dos nossos problemas, das dores, se chamarmos os nossos amigos da espiritualidade maior, Deus, na sua infinita bondade, sempre permitirá que sejamos socorridos. Se falarmos e pedirmos misericórdia com um coração fervoroso, realmente querendo mudar, nós sempre seremos auxiliados, né? Somos nós, meus amigos, e isso é importante. Se eu sair daqui hoje com vocês entendendo isso, para mim é o suficiente. Somos nós que afastamos os bons espíritos através das nossas maldades, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Nós somos os responsáveis por esse afastamento. Isso é o principal que nós temos que entender no dia de hoje. Eles estão sempre ao nosso lado, eles estão sempre dispostos a nos auxiliar, independente da nossa conduta, porque eles conhecem que somos capazes. Sigamos, então, meus amigos, o exemplo de Jesus e vivamos dentro do amor, dentro da caridade, humildade, resignação. Nada ocorre, meus amigos, nada nesse mundo ocorre sem a permissão de Deus, do nosso amado Pai. Então, Ele, na sua infinita bondade, que nos proporciona, né, mecanismo para encontrarmos um bom caminho. E não há caminho mais seguro do que ouvirmos aquele que nos ama incondicionalmente, né, que se dispôs a nos seguir, a nos amparar ao longo de uma jornada. Né? Então, eu sempre que tenho grandes dúvidas, me recorro a uma prece, né, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que eu não tenha o saber de dizer sozinha, a gente lendo e refletindo sobre essa prece, a gente vai encontrar bons direcionamentos, e eu vou ler aqui para vocês. No momento de dormir, vejam como presente está essa prece na nossa vida, e eu vou trazer aqui para o estudo de hoje. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons me ajudar com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse encontro, desse convívio. E assim, meus amigos, com essa conexão, nós vamos
estabelecendo uma união maior com o nosso amigo espiritual. Então, eu procuro sempre buscar essa conexão. Quando eu percebo que eu estou me afastando, quando eu percebo que estou precisando de direcionamento, eu lembro sempre dessa peça. Se eu não me lembrar dela, eu vou ao Evangelho e leio. Então, que nós tenhamos o hábito. Nós já estudamos em outros momentos, né, sobre o sono, né, como os nossos espíritos reagem a ele. Né? O sono nada mais é do que a oportunidade que o corpo tem, né, de se encontrar, de pegar bons conselhos, que possamos, ao dormir, pedir esse aconselhamento. Né? É um momento oportuno para que isso. Né? E não impedir sempre ao nosso anjo guardião para nos guiar durante essa liberdade temporária, né, que nós temos durante a emancipação, para que ele nos oriente, para quando nós voltarmos aqui, ao acordarmos, tenhamos essa sensação e essa ideia nata de que algo de bom vai acontecer se seguirmos por um determinado caminho. Né? Então, vejam, meus amigos, como Deus se faz presente nas mais variadas formas, né? Como ele está sempre ao nosso redor, nos aconselhar e botando como um representante seu esse anjo da guarda, que tem sob sua missão nos guiar, que aceitou, né, a tarefa de nos guiar pelo mundo nessa encarnação, né, por amor, por dedicação e por inspiração. Né? E é importante que a gente saiba que os nossos desvios no caminho não são empecilhos para que a gente possa ter a ajuda dos bons espíritos. Né? O limite está justamente nisso, né? Quando ele percebe que nós queremos voltar, que nós queremos o auxílio dele, eles vão estar sempre prontos para nos ajudar. A maioria das vezes, os anjos guardiões, eles não são assim espíritos superiores, são espíritos superiores ao nosso estado de evolução. Né? Eles são mais evoluídos que nós. Né? São espíritos que se dedicaram como um projeto deles a nos impulsionar, a alcançar um grau de evolução maior, e eles se dedicam a isso, mas nem por isso são perfeitos ainda, eles também precisam evoluir, e se dedicam, dão uma parada nesse processo de evolução para nos impulsionar por amor e dedicação. Né? Então, se eles fossem espíritos perfeitos, essa dificuldade de comunicação que nós temos seria muito maior, né? Porque se eles estivessem num patamar de elevação muito além do nosso, nós não conseguiríamos sequer sentir a sua presença. Então é importante que se tenha em mente que eles são espíritos mais elevados que nós, que já alcançaram degraus que nós ainda não alcançamos, mas que eles ainda não alcançaram a perfeição, estão nesse processo ainda, mas deram essa parada, não diria nem parada de evolução, mas que se propuseram a caminhar junto conosco nessa jornada, né? Mas é importante que eles são sempre superiores a nós, tá certo, meus amigos? Então, eu acho que em relação aos espíritos protetores, nós falamos bastante, esses espíritos, esse texto do Santo Agostinho, desculpa, me fugiu a mente. Esse texto do Santo Agostinho, ele é bem completo. Eu gosto de ler sempre ele quando eu quero refletir sobre espíritos protetores. Esse texto ele traz realmente o que nós precisamos saber sobre isso, e o especial de tudo isso é que nós nunca, meus amigos, estamos sozinhos. Nós nunca estamos solitários na nossa luta. Nós não somos órfãos, né, de ninguém. Por pior situação de que nós possamos estar passando, por pior conduta que possamos ter cometido, nós sempre vamos ter aquele irmão ao nosso lado, sofrendo pelas nossas derrotas e felizes pela nossa caminhada, sabendo que no final, né, tudo vai ficar bem, com o auxílio de Deus, com o auxílio dos nossos amigos espirituais, e que no final tudo vai dar certo. Nosso caminho é um só. Nosso caminho é a evolução, é sermos perfeitos, né? Então, meus amigos, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje, né, falando sobre esse tema tão importante. Agradeço verdadeiramente o tema proposto, que nos faz refletir, né, sobre
a importância de nos conectarmos com os bons espíritos, estamos vigilantes, né, nos nossos pensamentos, nas nossas condutas, porque são essa vigilância e essa conexão que nos aproxima dos bons espíritos e que nos permite ter uma caminhada mais segura, mais retilínea aqui na Terra. Obrigado pela participação de vocês, pela paciência de vocês, que nós possamos juntos aí continuar caminhando. Então, nesse momento, eu pediria que todos nós, mais uma vez, elevássemos com gratidão o pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo da guarda, gratos pela inspiração de sempre, que nós possamos caminhar, contando sempre com esses amigos fiéis a nos impulsionar, nos direcionar, independente das nossas mazelas, dos nossos erros, que nós possamos nos esforçar para estarmos mais ligados a eles e ouvintes das suas inspirações, dos seus bons conselhos. Que Deus nos ampare hoje e sempre, que assim seja, meus amigos. Obrigado mais uma vez por tudo e até o nosso próximo encontro.